Imagina cidadãos africanos serem proibidos de viajar para certos países africanos. É isso mesmo que está a acontecer. A Líbia proibiu cidadãos da Somália, da Etiópia, do Sudão e da Eritreia de viajarem para a Líbia. Líbia, que é um país africano, é o único que tem dois governos. Tem o governo do leste e o governo central, do centro do país, leste, centro e o sul. Mas o governo do leste da Líbia diz que cidadãos da Etiópia, da Somália, da Eritreia e do Sudão estão proibidos de visitar aquele país por 3 razões. Primeira razão, porque o país acha que o fluxo migratório é demais, há muitos imigrantes na Líbia, fala-se de mais de 900 mil imigrantes africanos na Líbia, e a Líbia quer controlar a migração de países africanos a virem do Sudão, da Eritreia, da Somália, em direção a esse país aqui. Há muita pressão migratória, há muita insegurança e querem também travar, aqui onde está a grande passada, querem travar a migração de africanos para a Europa. A Líbia é usado como sendo um hub para as migrações ilegais de barco para a Europa. Na Líbia também existem vários grupos de contrabando, tráfico de seres humanos, que traficam africanos dali e vendem o sonho para a Europa. Vão de barco. E, no entanto, o país, que é o Sudão do Leste, liderado pelo senhor Khalifa Haftar, diz que estão proibidos cidadãos destes países de entrarem na Líbia, porque estes, quando entram para ficar e entram para objetivo longo de viajarem para a Europa de migração ilegal de barco e não só. E também assim evitar mortes de africanos no Mediterrâneo. Segurança interna, segurança internacional, evitar a migração para a Europa e travar o fluxo migratório. 4 razões. Família, você sabe que a Líbia já foi o coração da África quando o presidente Muammar Gaddafi liderava a Líbia, ele que sonhava com a União Africana, ou melhor, os Estados Unidos da África, moeda única, livre circulação, tinha o sonho africano de unidade, e que ele morreu em 2011 de uma operação da NATO e da União Europeia, acusado de enriquecimento de armas nucleares e de autoritarismo, e muitas acusações que levaram à sua morte em 2011. E desde a sua morte a Líbia entrou em guerra civil, o país tentou entrar em eleições, não conseguiu. Em 2014 a Líbia dividiu-se em 2 governos. Um governo que é reconhecido pela ONU, que é o centro e o sul do país, e depois o leste do país, que é governado pelos chamados rebeldes, estes que disseram que estão proibidos cidadãos a vir de vários países africanos entrando naquele território. Para que lembrarmos que a Líbia está em processo de paz, de coesão já há muitos anos, não consegue. A ONU, portanto, decidiu reconhecer um governo, mas há informações de que a União Europeia tem patrocinado vários programas na Líbia com vista à segurança migratória. Há um centro de acolhimento de imigrantes ilegais, de financiamento às fronteiras, e assim a União Europeia e a ONU são acusados de financiar este projeto de evitar que africanos visitem a Líbia e da Líbia queiram viajar para a Europa. Portanto, é um programa da Líbia, é um programa da ONU, é um programa da União Europeia. Por que razão a África proíbe os seus próprios filhos de o visitarem? E qual é o caminho para a paz na Líbia? Faz um like, meu irmão, subscreva-se, faz favor, e ativa o sininho de notificações para não perderes aqui as próximas análises, os próximos temas. Se você gosta de geopolítica africana, de geopolítica, de política e de conteúdos que envolvem economia e não só. Portanto, eu estou muito triste com essa matéria. Para além de nós vermos já há alguns anos a Líbia definhar-se depois da morte de Muammar Gaddafi, aquele que para muitos era um demônio e para outros era o salvador da África. Ele era assim um líder ditador. Okay? A Líbia tinha apenas um líder e uma instituição que chamava Muammar Gaddafi. Ele tinha um programa social muito forte e alguns socialistas acusam, ou capitalistas, ou então liberais, acusam de aqueles líderes que dão muitos apoios sociais como sendo ditatoriais. Desconfio do líder que dá muito apoios sociais, mas também a África é um continente que está a cavalgar para a organização da sua economia e não tem como a África funcionar sem apoios sociais, não tem como.
Estamos a falar de países que vêm de muitas guerras, de famílias disfuncionais, de falta de urbanização, de falta de trabalho, e se o governo não apoia, os países, as famílias vão claramente procurar por migrações. Estamos aqui a olhar para países como a Somália, que está também em conflito, entre a Somália e a Somalilândia. A Etiópia, que é o país acusado de estar a realizar uma instabilidade, um conflito com a Somalilândia. Estamos aqui a olhar para a Eritreia, um país completamente inseguro, com muitos conflitos também internos, muitos grupos também armados. Estamos aqui a olhar para o Sudão, que também está em conflito já há alguns anos, tanto o Sudão do Sul como o Sudão do Norte, estão dois em conflitos. O Sudão que está a enfrentar uma crise humanitária incomparável no resto do mundo, porque é um país que está em conflito, com os países vizinhos em conflito, onde as pessoas não têm para onde fugir nem o que comer. Imagina trazer um país em guerra e os países vizinhos também estão em guerra, e no teu país não entra comida porque os países vizinhos também estão em guerra, as famílias estão a morrer de fome em situação de guerra. O Sudão é nesse momento um dos países mais catastróficos do mundo, mas que infelizmente tem pouca mídia por lá. Culpa nossa, africanos. Quem tem que divulgar a África somos nós. Okay? A Europa, a América Latina, a América do Norte divulgam os seus próprios conteúdos, e quando divulgam a África é para temas que os interessam. A mídia privada, a mídia pública tem interesses próprios. Nós é que temos que falar da África, divulgar a África. Infelizmente, vários vídeos do Sudão não podem passar aqui no YouTube em função de responsabilidade no canal, porque senão o canal aqui é banido. Mas em canais alternativos, como o WhatsApp, o Telegram, o X, os vídeos estão lá vazados. Mas você pode partilhar. Cada cidadão é responsável pela difusão de notícias que acontecem em África. Porque agora vejamos, nós fizemos muitas doações no TikTok aos influenciadores, que eles ficam ali a fazer brincadeiras. Essas doações podem ir a GoFundMe de cidadãos no Sudão a procurar de apoio. Essas doações podem ir para programas vários sociais no Sudão, porque há muita gente a falar do Sudão e a criar GoFundMe, ok? E há muitos TikTokers do Sudão a pedirem apoio para aqueles países mesmo, e nós estamos a doar dinheiro no TikTok para cidadãos que estão a fazer, todo respeito, tudo é trabalho, mas há questões de valores, ok? Muitos de nós só não doamos para o Sudão porque não temos acesso a essa informação. Portanto, se você tem acesso à informação do Sudão, fotografias, vídeos, partilha, porque há quem queira fazer alguma coisa, pode fazer alguma coisa, mas não faz porque a informação não lhe está a chegar. Mais do que esperarmos os grandes canais de difusão, as televisões, as rádios, nós não estamos com o que temos, vamos partilhar matéria sobre o Sudão e não só. Quanto à questão da paz na Líbia, a Líbia é um país muito rico, muitos recursos naturais, tem ouro, tem diamante, tem petróleo, muito petróleo. A Líbia cresceu durante o Muammar Gaddafi por causa do petróleo, programas gigantes o homem criou, ok? Por isso é que a Líbia vai demorar muitos anos para ter paz. É como a RDC, um país muito rico, é importante que fique em conflito, que fique em guerra, porque é assim que favorece outras economias enxugadoras, ok? Razão pela qual, enquanto os próprios líbios não perceberem que alguém os quer melhor assim em guerra, eles nunca vão se encontrar. Preferem viver de migalhas da guerra, tipo vender petróleo aqui, diamante aqui, viver na vida moribunda. Estou a enriquecer porque estou a vender diamante daqui, o petróleo daqui, mas em ambiente de guerra, do que ganharem dinheiro do petróleo, do diamante em ambiente de paz, porque acha que no momento da paz vou perder aqui o espaço. Okay? E depois, é importante para muitos que a Líbia continue assim, porque vários grupos terroristas, vários grupos armados, vários grupos de insurgentes precisam de um país instável para se instalarem e lá formarem os seus grupos, lá formarem os seus califados, desculpa aqui a expressão que usei agora, formarem ali as suas cias. Desculpa para a expressão califato que eu citei, é pejorativa, não posso falar isso, retiro, mas para criarem os seus grupos de pressão para depois atuarem em outros países. É importante que hajam países instáveis, países desorganizados, porque estes pequenos grupos precisam estar em um lugar onde não podem ser controlados, onde podem facilmente corromper um ou outro. Okay? E a União Africana, a União Europeia, a ONU estão ali para defender seus próprios interesses e financiam programas migratórios na Líbia. É para que
a Europa não recebe mais imigrantes, assim não se cria mais instabilidade. Estão a defender-se eles próprios, ok? E não tem mal nenhum financiar programas migratórios. Epá, vocês, se for necessário para evitarem que africanos venham para a Líbia, façam isso e está aqui dinheiro para isso. A Europa está a defender-se. Não é que sejam piores do que nós, estão a defender-se, cada um tem que defender-se, ok? E a Líbia, enquanto estiver assim, vai ser claramente um grande palco para claramente estabilizar várias economias, até inclusive americanas, porque vários grupos que ameaçam a economia americana vêm para a Líbia, instalam-se ali, estudam ali, formam-se ali, vão atacar os americanos, vão tocar a Europa e não só. Por isso que também a Líbia deve ser de interesse de todos mantê-lo em paz, porque uma região em África, na posição que está a Líbia, instável, com muitos grupos perigosos ali, vão perigar claramente a estabilidade de todo o resto do mundo, porque são grupos que podem ser facilmente instrumentalizados. Quem tem dinheiro contrata-os, fazem um trabalho sujo e voltam para aquela região. E um país devia estar confortável existindo uma Líbia nessas condições. A Líbia tem um governo que é reconhecido, um governo que não é reconhecido, mas quem é o melhor governo para os líbios? É aquele que é reconhecido pela ONU ou aquele que não é reconhecido pela ONU? Nós não sabemos. Sabem os líbios, sabem analistas críticos daquele país, que também não se fala muito, que lá se fala muito vascalarte. Portanto, quem é o melhor governo para os líbios? Para sabermos, precisam realizar eleições em vez de justas. Essas eleições serão apenas fruto de uma conversa entre estes dois grupos que estão agora divididos. E esse é um trabalho renhido porque há muitos interesses pessoais ali em frente. E alguns são tão analfabetos que preferem viver ricos e muito bem em ambiente de guerra do que viverem bem com pouco ambiente de paz. Eu vou parar por aqui para não me exceder. Esperamos que a União Africana faça o seu trabalho, para poder aqui fazer com que não haja esta pressão, esta discriminação de africanos da Líbia, da Eritreia, do Sudão para a Líbia. Nem todos se calhar querem ir para a Líbia em busca de espaço na Europa. Alguns acreditam a Líbia ser um ponto se calhar para ir para Marrocos, para ir para o Egito, ou então para ir até para a Ásia, para Emirados Árabes Unidos, não só para a Europa, também para ficar daqui não, porque lá está pior. Mas comparando ao Sudão, a Líbia está melhor, acredita. A Líbia e o Sudão, a Líbia está melhor. Yeah. Comparando a Eritreia, a Líbia está melhor, acredita. Portanto, há países que estão em guerra, mas que estão melhores do que os outros, que também estão em guerra. Assim nós estamos. Faz um like, meu chefe, se faz favor, subscreva, estamos juntos e até o próximo vídeo.